Alegramo-nos mais uma vez porque estamos na casa do Senhor, como diz o versículo, que desde criança, quem nasceu na igreja, como muitos aqui, aprendemos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom, portanto, estarmos aqui reunidos. Alguns estavam em viagem, como eu mesmo, fiquei 10 dias fora, mas com a vontade imensa de estar logo aqui com os irmãos. Falo do fundo do meu coração. Estive numa igreja participando do culto e senti muita vontade de estar aqui, embora estivesse em outra cidade, mas isso mostra apenas de nossa amizade, de nosso amor uns pelos outros. Desejo então que tenhamos, quem sabe daqui a pouco, debaixo de chuva, um culto em que nós cresçamos, que nós aprendamos. Eu então saúdo a todos os irmãos, saúdo aqueles que nos visitam, saúdo aqueles que participam conosco pela internet, onde quer que estejam. Quero então logo começar saudando os nossos visitantes. Quero chamar aqui à frente o Marison e o Roosevelt. Quero apresentar esses dois jovens aos irmãos. Eles são seminaristas, estão chegando agora. O Marison é do Pará. Qual cidade, Marison? Breu Branco. Breu Branco. Não sei por que riram que eu falei Breu Branco. É o nome da... eu não sei, não entendo nada de Breu, mas esse Breu é branco e o Marison é de lá. E o Roosevelt de qual cidade? Roosevelt? Olinda, Pernambuco. Porque ele pronunciou assim, eu apenas imitei a pronúncia como ele falou, né? Olinda, Pernambuco. Então, são novos alunos do nosso seminário. Eu trago esse destaque para saudar então a vocês e perguntar se há entre nós outras pessoas que pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez conosco participam do culto. Se houver, eu quero pedir o favor que fiquem em pé. Alguém? Primeira vez? Segunda vez? Então, fique em pé, por favor. Seu nome é? Adriana. Bem-vinda, Adriana. Há mais alguém? Primeira, segunda ou terceira vez? Na galeria temos alguém? São todos muito bem-vindos, vocês também. Deus abençoe vocês. Quero perguntar se há entre nós alguém que, não tendo vindo pela manhã, quer agradecer a Deus porque completou o aniversário de nascimento, casamento, ou batismo, ou alguma outra importante ocasião na sua vida, que venha até aqui, por favor. Melissa, aniversário de nascimento. Nascimento ou nascimento? Nascimento. Que de manhã houve uma controvérsia gramatical aqui, então eu quis esclarecer. Aniversário de nascimento, 77 anos. Ele que disse, eu não perguntei nada. Ele está aqui alegre. Isso. Muito bem. Mais alguém? Completou aniversário de nascimento, casamento, batismo? Vamos ficar em pé então, irmãos? Sim. Se arrependeu, Baridó? Aniversário de quê? Aniversário de nascimento. Então tá bem. Sexta-feira. 26 anos. Tá bem. Ele que falou, não perguntei nada. Vou pedir ao irmão Valdomiro Constantinov que venha aqui esse microfone, agradeça ao Senhor por essas vidas, ofereça ao mesmo Deus este culto que vamos prestar a Ele nesta noite. Pai, diante de Ti novamente nossa gratidão por mais esse dia que nos dás e a oportunidade, ó Pai, que temos de estar na Tua casa de oração, para Te louvarmos e para Te servirmos. Pai, nossa gratidão por aqueles que nos visitam nesta noite. Também Te agradecemos por estes, ó Pai, que completaram mais um ano de existência. Pedimos que abençoes a cada um, dando vida, saúde e abençoando-os, ó Pai, até aquele dia quando Tu determinares. Seja com este culto que lhe prestaremos nesse instante. Pedimos, ó Pai, que Tu uses o Teu servo, que ele fale aos nossos corações e que possamos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, orienta-nos sempre. Nós somos fracos, imperfeitos e sem Ti nada podemos fazer. Nós oramos pedindo estas bênçãos e gratidão por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.
Os irmãos podem se assentar. No culto hoje temos a participação da irmã Aide, que é ciemista, estuda no CIEM. Está em que ano, Aide? Então, primeiro ano de pós-graduação no CIEM, preparando-se para o seu projeto de vida no campo missionário. Temos conosco também o pastor José Maurício, temos o coro de verão, aqui todo mundo bronzeado, porque o coro é de verão. Temos nosso pessoal aqui da música, nossa equipe, hoje mais reforçada ainda, animada, disposta. Mais uma vez, obrigado. Temos nossa organista, temos nosso pessoal aqui de câmera, o pessoal de áudio, o pessoal que vocês não estão vendo lá embaixo da administração. Como eu disse pela manhã, para termos um culto como esse, tranquilo, há muitas pessoas que trabalham e que nem sempre estão aqui para estar conosco. Eu quero então, mais uma vez, agradecer a todos que participam. Eu sou Israel Belo de Azevedo, pastor aqui desta igreja, que está completando neste mês 72 anos de existência, e teremos uma festa sobre a qual o irmão Mateus vai falar agora. Essa festa vai começar domingo que vem. Vai estar conosco pregando o pastor Ivênio dos Santos, de Belo Horizonte. Ele vai estar conosco desde o domingo pela manhã até a quinta-feira, quando vamos encerrar, dia 21, que é o dia propriamente de fundação da igreja. E ele vai participar conosco todos os dias, mas na quinta-feira teremos duas festas. Uma festa será aqui no santuário. E a outra festa vai ser onde, Mateus? No Salão Allen. Se não chover, se estende até a parte externa. Não vai chover. Vai chover hoje o suficiente. O pastor falou de manhã cedo em caviar, camarão VG. Você ficou preocupado, Mateus? Olha, eu tremi na base. Mas ele está projetando já para os 75 anos da igreja. Então já está vendo lá na frente, como ele é uma pessoa visionária, está vendo, porque no aniversário de 72 anos, nós vamos ter uma confraternização, um momento de nós conversarmos, estarmos juntos, mas vai ser uma coisa mais simples, um bolo, um refrigerante, porque hoje já teve gente que falou assim, me inscreve para o jantar. Porque normalmente as nossas reuniões sempre é um jantar, é algo, né? Então, eu queria dizer o seguinte, se você estava pensando para vir para o jantar, forre antes o estômago em casa. Então, já estamos avisando, depois eu não quero apanhar, pastor. Aí vai ficar propaganda enganosa, né? Mas é isso, todos são convidados. Hoje eu estava conversando com o pastor Israel de manhã, que ele disse o seguinte, não há custo nenhum, e não há. Mas teve um irmão que falou, coloca o meu nome, e eu queria dizer que eu vou trazer pelo menos 1 quilo de alimento. Que eu acho que não me custa nada trazer 1 quilo de alimento, já que é o aniversário da igreja, é uma maneira da gente abençoar outras pessoas. Eu falei, então, pastor, vamos aproveitar e fazer esse convite. Ninguém é obrigado a trazer, nós não vamos cobrar o quilo de alimento. Agora, esse quilo de alimento só não pode ser, irmãos, sal e açúcar. Por quê? Porque, meu irmão, Quero saber. se perguntar à irmã Rita, ela vai dizer que deve ter ali uns 200 quilos de sal e uns 200 quilos de açúcar. E dar 1 quilo de sal para uma família, em termos de aproveitamento, de alimento, diferentemente de 1 quilo de arroz, por exemplo, 1 quilo de macarrão, essa família que receber vai poder tirar muito mais proveito com 1 quilo de macarrão, 1 quilo de arroz, do que com 1 quilo de sal. Você pode trazer óleo, você pode trazer arroz, você pode trazer macarrão, você pode trazer leite em pó. Há um bocado de coisas que você pode trazer. Até feijão, que na última vez a irmã Rita falou, não precisa trazer feijão, porque nós temos um irmão que todo mês, não é isso, irmã Rita? Oferece para o Ministério da Justiça em torno de 60 quilos, 120 quilos. Mensalmente esse irmão doa 120 quilos de feijão. Então, por isso que às vezes não se pede feijão, porque já tem. Mas há muita opção. E aí depende do coração de cada um.
E sobre o encontro de casais, o retiro? Todo ano, os casais de nossa igreja, além das reuniões que temos aqui, nós saímos, fazemos uma reunião fora, uma oportunidade que, como casal, você tem de estar junto com seu cônjuge e de ouvir palestras e ter um momento externo desse do seu ambiente. Esse ano nós estaremos no Malibu Palace Hotel, em Cabo Frio. Já é a segunda vez que vamos lá. Falei para o Nélio e para a Vilma que na última vez que estivemos lá, houve um sorteio de um final de semana, que eles deram, né? Falei para eles, vou tirar o nome de vocês, porque vocês já foram sorteados, para não ser sorteado outra vez. Falei, não, que isso? Só vai se puder concorrer, isso? Já entendi. Foram depois e aproveitaram, não foi isso? Então, R$100 em 4 parcelas, começando esse mês. Fevereiro, março, abril e maio. Se você quiser pagar tudo de uma vez, em 2 vezes, não tem problema. Nós estaremos saindo no dia 16, às 8 horas, e voltando no dia 18, em torno de 15, 16 horas. Ok? Está tudo preparado. Já temos 20 casais inscritos, hein? São só 20 vagas. A princípio, só estamos com mais 20 vagas. E quem for, quem sabe, pode concorrer, se repetirem a dose, a estar lá sozinho, o casal. Total de 400, 4 parcelas de 100. Para não haver dúvida. Bem, essas são algumas informações sobre uma área da igreja. Irmã Sandra Mara vai fazer uma... Sim. Desculpe, os ímpares. Nós estamos preparando uma saída para os ímpares também. O irmão Marcos esteve visitando o local, onde seria o local que iria, mas viu algumas restrições. Então, nós estamos vendo um outro local, onde possamos também ter um encontro dos ímpares. Tá ok? Perfeito. A irmã Sandra Mara tem uma informação para quem está na visão ministerial da proclamação ou quer estar. Irmãos, no próximo sábado, às 13h30, aqui na igreja, todos os líderes, vice-líderes de grupos familiares, a equipe que trabalha como conselheiro, a equipe que trabalha na distribuição de folhetos e a equipe que trabalha com criança na praça, ou seja, toda a equipe da visão ministerial da proclamação está convocada para a reunião de planejamento para este ano. E se você ainda não faz parte dessa equipe, mas quer trabalhar distribuindo folhetos, criança na praça, grupos familiares, pode vir no próximo sábado, às 13h30, aqui na igreja. Quero também falar aos irmãos sobre o seguinte: nós queremos dar uma grande ênfase, este ano, em nossa igreja, ao estudo bíblico. Temos dado ênfase à leitura da Bíblia, mas queremos dar mais ênfase ao estudo da palavra de Deus. Eu sei que eu usei um lema aqui ao longo do ano que passou, que foi o seguinte: não se contente com o culto, participe da escola bíblica. Eu quero estimular isso ainda. Então, nesse sentido, teremos 2 atividades este ano. A primeira, começando domingo que vem, todos os irmãos e irmãs interessados em trabalhar com crianças na igreja, uma área em que precisamos de muitos voluntários, vão ter um curso durante 7 domingos, no horário do primeiro culto. Então você pode vir para esta preparação, que será no seminário, por problema de espaço físico aqui na igreja. Você vai participar durante 7 semanas e acaba às 10h30, você ainda vem para o culto. Então, após este culto, você pode procurar a irmã Silmara, a irmã Sônia Gertner e receber mais informações para aqueles que têm interesse em aprender mais como lidar com crianças, se aplica até mesmo a pais e outros responsáveis nesta área. E a outra, que eu quero já informar os irmãos, que todo final de trimestre, nós vamos fazer a abertura do trimestre seguinte nos cultos da escola bíblica. Porque eu sei que muitas pessoas não participam da escola bíblica porque não sabem o que não estão ganhando. Nós queremos dizer então o que é que acontece, o que é que rola na escola bíblica. Temos escola bíblica na quarta-feira, às 18 horas, comigo como professor, estudando a Bíblia. Vamos ter escola bíblica domingo de noite também, estamos projetando isso. Temos inúmeras oportunidades, especialmente no domingo, no primeiro horário ou no segundo horário. Se você é um crente noturno,
está convidado a ser também diurno, participando da escola bíblica ou no primeiro horário ou no segundo horário. Meu estímulo é que você participe do segundo horário de escola bíblica, porque no segundo horário temos problema de espaço aqui no santuário para o culto. Então você venha para o culto, o primeiro culto às 9 horas e participa do segundo momento da escola bíblica. Ponha isso para você executar neste ano que estamos, para alguns, começando agora. Deus nos abençoe. Mais uma vez, saúdo a todos que chegaram depois da abertura do culto, aos que estão conosco pela internet. Tenhamos um grande momento nesta noite aqui. Que Deus nos abençoe, nos enriqueça grandemente os corações. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos nos colocar de pé. Esse é o versículo da semana. Eu acho que dá para decorar, porque é bem fácil, é pequeno, né? Então, vamos ler a primeira vez e a segunda vez falar sem ler. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11, 1. Vamos tentar sem ler? Será que dá? Então vamos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11, 1. Ficou legal, ficou muito bom. E nós, como povo de Deus, vamos louvá-lo, vamos engrandecer ao nome dele, porque ele é o único digno de todo louvor e toda adoração. Todos
Diz a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de honra e de majestade. Prontos para a adoração. Deus maravilhoso, querido. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Bendito seja sempre o seu nome glorioso. E encha-se da sua glória toda a terra. Esperança que
Obrigada, Pai, porque todos nós estamos juntos aqui essa noite para te adorar. Obrigado porque nós somos o teu povo e, Senhor, estamos preparados para te louvar. Senhor, faça que nós não te louvamos só aqui, quando estamos juntos em congregação, mas diariamente, ó Pai. Que nossa vida seja um louvor contínuo, ó Pai. Que realmente possamos dizer de coração que o Senhor é a nossa única razão de adoração, Senhor amado. Obrigado por essa chuva que cai. Obrigado porque o Senhor nos abençoa de forma grandiosa, ó Pai. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelo povo que aqui congrega, Senhor. Faça que nós possamos ser luz no mundo, ó Pai, onde quer que estejamos. Amém. Continue conosco durante esse culto, para que possamos verdadeiramente te louvar e te engrandecer e também aprender mais de ti, Senhor. Essa é a nossa petição. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor. Todos podem, por favor, se assentar. Se veio aqui viver sem peca e veio ser o
Nós teremos agora a oportunidade de participar com nossos dízimos, nossas ofertas, daquilo que a igreja, em obediência à palavra de Deus, faz. Esse texto que o irmão Leonardo, que fez essa ordem de culto, selecionou para essa hora de leitura, está num contexto muito expressivo na história do povo de Israel. Quero até lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 29. Há aqui duas expressões que antecedem aos dois textos selecionados que iremos ler, que nos ajudam a entender. Salomão acabava de ser indicado rei no lugar de Davi, e Davi então faz uma oração de consagração ao seu filho, e Davi faz uma oferta particular, generosa, dele mesmo, para o templo que se iria construir. Então, no verso do capítulo 29, verso que nós temos aqui, a seguinte expressão no verso 3: eu amo a casa do meu Deus. Que linda expressão é esta! E quando ele terminou de fazer a sua oferta, a resposta do povo está no verso 9. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Hoje pela manhã o irmão me perguntou se ainda podia dar uma oferta que nós estamos levantando para participar da compra de um veículo para o nosso missionário André Aguiar Lisboa, em Rio do Sul, onde está hoje ainda o nosso irmão Daniel pregando lá, nosso serviço Daniel Bravo. Eu disse sim. E eu me lembrei agora, ao lermos esse texto, desta expressão, porque ela sentiu isso no seu coração, que devia fazer isso, e deu uma oferta generosa, significativa, que vai, sem dúvida, trazer uma grande contribuição, um grande aporte a que nós possamos levar esse carro lá para o André realizar o seu ministério. Vamos ouvir domingo que vem outras notícias através do irmão Daniel Bravo, que lá está, como eu disse. Este é um motivo, mas há outros que você pode, além do seu dízimo, trazer para a igreja, nesse sentido de generosidade, que não foi pedido como irmão hoje pela manhã, mas eu venho ao quase que eu digo jantar, Mateus, eu venho à recepção após o culto no dia 21, mas eu quero trazer um alimento, ninguém pediu. É isso que encantou ao rei Davi e ao povo, que se alegrou com tudo que se fez, verso 9, voluntariamente, porque de coração íntegro, de coração puro, de coração inteiro, não era para receber nada em troca, vontade, desejo puro de contribuir. É assim que vamos participar agora da leitura desse texto. Em seguida, quem trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá então se levantar e colocar nessas salvas que aqui se encontram. Vamos ler então. Na sinceridade do meu coração, diz Davi, voluntariamente ofereci todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Esta oração de Davi deve ser a oração de cada um de nós. Participemos assim, com alegria, desse momento de fidelidade, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dízimos que vão sustentar o ministério da igreja nas várias áreas, os missionários da igreja em várias áreas e os vários ministérios da igreja. Hoje, com certeza, muitas pessoas estão em casa por causa do temporal, participando conosco pela internet. Pode participar para que possamos fazer mais ainda. Essa câmera aqui é emprestada, por exemplo. Não é nossa ainda. Não conseguimos comprar uma igual a essa. Mas você também, que está em casa, pode participar, enviando a sua contribuição para que possamos ter uma câmera que seja nossa, quem sabe mais de uma. Várias maneiras de participar. Participemos então.
Nós te agradecemos, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pelo pão de cada dia, pelo teto que nos abriga, pela oportunidade que temos, ó Pai, de contribuir para a Tua obra. Suplicamos-te, Senhor, que Tu abençoes ricamente os dízimos e as ofertas desta noite, para que sejam, ó Deus, empregados com diligência, com desvelo e sabedoria na Tua causa e na Tua obra. Nós te adoramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Entre os textos mais sublimes de toda a Bíblia está esse do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Esse é um texto que, se tivéssemos um outro estilo de vida, todos nós deveríamos saber de cor. É um texto de esperança, é um texto de promessa, é um texto de convite, é um texto que nos fala de que nós podemos e devemos viver segundo o poder de Deus. Hoje, eu estava lendo um jornal, não de hoje, por razão de viagem, e me deparei com uma declaração, uma entrevista, na verdade, que me deixou chocado. Não importam aqui os detalhes, mas um homem, ao responder uma pergunta de um repórter sobre se iria ou não pagar a pensão alimentícia de filhos, soltou um conjunto de ataques violentos, com palavras como: podem publicar o que vocês quiserem, porque amanhã eu vou lá e arrebento aquele jornal. Inclusive, fulano de tal veio tirar satisfação comigo, eu acabei com ele. Nesses termos, algo assim que a gente imagina que não exista, mas existe.
e foi publicado num jornal de grande circulação em nível nacional. Fiquei pensando que, às vezes, não nesse tom tão asqueroso, desculpe a expressão, mas num tom assim de autossuficiência, muitas pessoas vivem desse modo. Eu resolvo, eu posso, eu dou um jeito, comigo é diferente, eu tenho meus métodos. E eu estava exatamente pensando sobre esta mensagem que o apóstolo diz o seguinte: olha, meus irmãos, minhas irmãs, fortaleçam-se no poder de Deus. Isso quer dizer o seguinte: se quero ser forte, só o serei se eu for fortalecido por Deus. Senão minha força não vale nada, porque sempre haverá alguém mais forte do que eu, em qualquer plano, em qualquer nível. Então o apóstolo Paulo nos diz que nós podemos contar com o poder de Deus, e ao longo da palavra do Senhor, esta mesma promessa está repetida, como a dizer: olha, eu sei que a tendência de cada um de nós é cada um achar que pode, mas eu vou poder todas as minhas coisas naquele que me fortalece. Texto que sabemos de cor, mas que nos esquecemos. Então o apóstolo Paulo, nesse texto, nos lembra que nós vivemos grandes dificuldades. Se lemos esse capítulo, retrocedemos um pouquinho, mesmo nesse capítulo, depois do capítulo 5, nós estamos vendo de que é que o apóstolo Paulo está falando. Das duas áreas mais críticas da nossa vida. A área familiar, por isso ele começa no verso 19 do capítulo 5, falando sobre a vida em família, e as nossas relações profissionais, o mundo do trabalho, que está presente em tal preocupação do apóstolo Paulo nos versículos primeiros do capítulo 6. Nessas duas áreas, então, para viver nelas, nós precisamos do poder de Deus. E a palavra, então, do apóstolo Paulo é ao mesmo tempo um desafio e igualmente uma promessa. Vamos ler juntos, então? Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Leio na versão Almeida Revisada. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez
fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo não gostava de pontos, só de vírgulas. E então a leitura tem que ser feita aceleradamente. Na verdade, nem uma coisa nem outra, porque não há esse tipo de pontuação na Bíblia. Nós aqui temos que fazer, mas o apóstolo está dizendo que essa é a ideia. Quero então lhes dizer, a partir desse texto, contando com a ajuda dos nossos irmãos aqui do multimídia, trazer algumas verdades aos nossos corações como um convite à vivência dessa promessa, de sermos fortalecidos e de nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder. Primeira verdade que eu quero sublinhar: a vida é uma guerra de natureza espiritual. Por isso é saboroso ouvir o apóstolo Paulo dizer: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Apesar de nós passarmos grande parte da nossa vida lutando contra a carne e contra o sangue. O apóstolo Paulo mesmo enfrentou muitas dificuldades. Foi açoitado, foi preso por carne e sangue, por pessoas de carne e sangue, ou diríamos nós de carne e osso, seria a nossa expressão, no nosso modo brasileiro de falar. Ele teve impedimentos ao seu trabalho, ele queria fazer, e alguém impedia. Quando Paulo está dizendo que não é contra o sangue, a carne, o sangue, a nossa luta, não quer dizer que nós não tenhamos lutas de carne e sangue, mas essa não é a real luta do cristão. Quando o apóstolo Paulo fala em luta, ele fala daquilo que poderia ser chamado de luta livre, ou luta grega, ou luta romana, é a mesma palavra. Um tablado, ou um ringue, ou um centro de lutas, ou uma área de luta, em que um tem que derrubar ou empurrar o outro para fora. É essa palavra que o apóstolo Paulo usa, e diz: a nossa luta aparentemente se dá aqui nesse ringue, ou nessa esfera, nesse cenário, nesse locus. Mas não é real a nossa luta. A nossa luta não é desse tipo. Não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra inimigos muito mais poderosos, que só podem ser enfrentados no poder de Deus. Claro, se eu enfrento alguém que é mais fraco do que eu, não sei se existe, eu posso dizer: eu vou conseguir. Quando eu falo que não sei se existe, é real mesmo. Eu, quando era criança, por exemplo, nunca briguei. Não porque eu fosse uma pessoa virtuosa, é que eu sabia que eu ia apanhar. Mas os meus primos brigavam por mim, eram bons nisso. Eu era muito fraco, sempre fui. Ainda bem, desde cedo aprendi que eu sou fraco. Nunca usei o meu corpo para qualquer tipo de esforço competitivo, porque eu era o último. Mas é possível que eu encontre alguém mais fraco do que eu. Eu olho então para ele, miro assim e diz: esse dá para mim. Vamos lutar, vamos enfrentar aqui. É assim que a gente procede. Então o apóstolo Paulo diz: olha, mesmo se encontra alguém mais fraco que você, a sua luta real não é contra esses fraquinhos aí, não. É contra os principados das potestades. A luta é mais em cima. O diabo erige os seus castelos no ar e na terra. Mas como a nossa luta é a luta de Deus, o diabo já foi derrubado.
Eu fiquei pensando, quando eu preparava essa mensagem, como é que eu vou dizer isso a crianças, juniores, adolescentes e jovens? Eu estou repetindo esse conceito, meus irmãos, porque esta é a área mais crítica do cristianismo. Se o cristianismo perder a nova geração, está perdido. E vivemos num mundo em que cada vez mais ser cristão é usado com até mesmo deboche, em que o cristão, por vezes, tem que dizer: eu sou cristão, mas em parte por nossa própria culpa, em parte por culpa de um mundo cada vez mais secularizado. E essa pressão se exerce sobre as crianças, que desde cedo aprendem que as coisas se resolvem no braço, na inteligência, na razão, que são importantes, não o braço, a inteligência e a razão. Preciso reforçar isso. Nós precisamos tornar o nosso evangelho significativo para quem tem 20 anos, para quem tem 10, para quem tem 6. Esse é o desafio desta geração, é o desafio desta igreja. Igreja notável esta, mas que precisa falar com as novas gerações. Eu, como pregador, que tenho as minhas limitações, tenho um vocabulário que não é bem o vocabulário das novas gerações, e cada vez que eu me preparo e que eu me lembro disso, eu me sinto desafiado. Como é que eu vou dizer isto? Tenho me esforçado, quase sempre não consigo. Como dizer isso, então, que a nossa luta é contra os principados, as potestades do ar, nas regiões celestes? Acho que posso ilustrar de uma maneira bem simples. De tal modo, o mal se enraizou, penetrou, adentrou, se implantou no coração humano e no tecido da sociedade, no conjunto da sociedade, que há algumas realidades de nossa vida que nós imaginamos que elas não possam mais ser extinguidas de nossa vida. Por exemplo, eu estava lendo sobre um certo país em que os livros e guias para fins de turismo escrevem assim: não dê mais do que $10 de propina aos guardas de trânsito. Então, uma pessoa que fez uma viagem, estava escrevendo essa matéria, disse que num trecho pequeno, o país é pequeno, na América Central, de talvez 100 quilômetros, foi parado 4 vezes pelos guardas, que cada vez foi inventada uma infração inexistente qualquer. E algumas vezes, mas não tem nada disso, então ok. Mas outras vezes pediram 20, só deu 10, é claro, o combinado era 10. A corrupção é algo tão arraigado, não é só no Brasil, não, é nos países em geral, tão arraigado, que a gente pensa: será que dá para um dia nós vivermos num lugar, num país, num mundo sem corrupção? Essa imagem que eu uso, evidentemente podemos pensar nessa luta nas regiões celestes como uma luta de esgrima no ar, que é verdadeira, tal imagem. Mas podemos pensar naquelas situações concretas, reais da vida. Por exemplo, passamos por ruas dessa cidade, de outra cidade, desse país, de outro país, e vemos pedintes debaixo dos elevados, das pontes, dos subterrâneos. Perguntamos: será que um dia
Haverá um mundo em que isso não existirá, porque nós imaginamos que isso não seja mais possível. De tal modo isso está agarrado, colado, adesivado na nossa experiência. Eu penso então que isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo é: conquanto os espíritos a serviço de Satanás existam e brandam as suas espadas, as suas armas nas regiões celestes, podemos pensar que isso também é, de algum modo, a forma de viver no maligno do mundo, seja de injustiça ou seja em forma de corrupção. Por isso que há coisas que parecem que estão além de nossa capacidade de compreender ou de resolver. Penso que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele afirma que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou na versão da NVI, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem é que produz a corrupção nos estados corruptos? São os poderes constituídos. E sempre nos perguntamos quais serão os próximos. Isso em qualquer país. Procuramos votar em quem vai roubar menos. É só para ilustrar um pouco dessa dificuldade que a gente tem de enfrentar situações que não são enfrentáveis no plano político, no plano humano. É isso que o apóstolo Paulo está nos ajudando a entender. Dirá alguém: bem, você está espiritualizando. Sim, é verdade, porque às vezes nós temos o hábito de espiritualizar tudo, e às vezes de não espiritualizar nada. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que as nossas lutas reais são lutas de natureza espirituais. E se nós queremos compreender a vida, nós temos que compreender a vida como a Bíblia a compreende. Vou repetir. Se você, criança, junior, adolescente, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, muito instruído, pouco instruído, quiser compreender a vida, não adianta tentar fazê-lo com os seus próprios olhos, que você não vai compreender. A vida como ela é, só é possível ser compreendida como a Bíblia a compreende. A Bíblia diz que a nossa vida é uma guerra de natureza espiritual, mesmo que estejamos sendo acossados, atacados por seres humanos, por carne e sangue, que nos desviam até a atenção daquilo que é o centro de nossa luta. Quando Paulo está dizendo isso, então, é como se ele dissesse: olha, carne e sangue são reais e podem nos fazer muito mal. No entanto, imagino Paulo dizendo: onde quer que a carne de alguém me ataque, onde quer que o sangue de alguém ferva contra mim, onde quer que o meu caminho seja impedido por um homem, há algo acontecendo, algo mais profundo, maior, pior, mais sinistro, mais destrutivo diante de mim. É claro que carne e sangue podem ofender ou atrapalhar a causa de Cristo, mas imagino Paulo dizendo: o que eu quero afirmar é que o príncipe do poder do ar é mais perigoso que qualquer dos seus súditos. Mas também quero afirmar que o príncipe do poder do ar será derrotado. Já perdeu a batalha, mas ainda ataca, iludido, achando que nos vai
vencer. Se cremos assim na palavra de Deus, o desafio é muito claro. Fixemos menos os nossos olhos na carne e no sangue, porque a nossa luta é mais em cima e já foi vencida por Cristo para nós. Então essa é a primeira verdade que eu gostaria que você, que enfrenta lutas na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, dentro do seu próprio coração, na sua intimidade mais profunda, não fixe o seu olhar nestas lutas, porque estas não são as lutas reais, no sentido de mais importantes, porque são apenas reflexo de lutas mais profundas, em que o príncipe das potestades do ar busca nos destruir. Mas ele que já foi destruído. Segundo lugar, vistamos a armadura de Deus. E aqui o apóstolo Paulo usa palavras bem contemporâneas à sua época. E o grande esforço do pregador é tentar traduzir isto para uma cultura que é a nossa, que é diferente daquela. Quando ele fala de armadura, do que é que ele está falando? Então temos aqui, por exemplo, uma armadura. E é muito provável que ainda ao tempo do Império Romano, esta fosse a armadura utilizada, protegendo todo o corpo. Em nossa cidade, quando passamos pelas ruas e vemos policiais à frente, por exemplo, de um carro militar ou naquelas penínsulas ali, olhamos para o seu corpo, no máximo às vezes tem um colete dito à prova de bala, no resto completamente desprotegido. Soldado romano não. Essa era a sua proteção, num tempo de armas muito menos letais, perigosas, fatais, do que a nossa. O apóstolo Paulo, então, toma esse fato da vida contemporânea dele, mencionando, então, que, a exemplo dessa armadura, há uma armadura de Deus. Essa semana saiu o resultado de um concurso mundial de fotografia. Todo ano, um júri de classe mundial seleciona as fotografias publicadas nos jornais do mundo inteiro. Este ano ganhou o prêmio um soldado exausto, cansado, no Afeganistão, mostrando o que uma guerra faz na vida de uma pessoa, o que acontece quando o nosso corpo alcança a exaustão física. Aí temos, então, esta é a fotografia considerada a melhor fotografia do ano de 2007. Quem depois puder ter acesso poderá pesquisar melhor e ver essa imagem em condições melhores. Você, inclusive, que está em casa, poderá fazer isso melhor. Isso quer dizer o seguinte: por mais preparados que nós estejamos, nós seremos derrotados, ficaremos cansados, a menos que nós vistamos a armadura vencedora, a armadura indestrutível de Deus. Em outras palavras, se a nossa vida é uma guerra espiritual, Deus nos dá recursos, que é a sua armadura, para o enfrentamento dessa guerra. Ele então nos brinda com algumas imagens tomadas destas armaduras. Paulo, na verdade, toma a armadura do soldado romano como um ônibus. Isto é uma metáfora para nos levar a um outro lugar.
para tomarmos esta imagem e irmos adiante. Então é por isso que ele diz, como é esta armadura? Eu leio então agora na versão Nova Internacional. Cingindo-se com o cinto da verdade. Então essa armadura tem um cinto, o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça, isto é, essa armadura tem uma couraça de justiça. E Paulo acrescenta os sapatos que não faziam parte do uniforme, da farda militar. E ele diz que esses sapatos são feitos com a prontidão ou a preparação do Evangelho da Paz. E ele prossegue usando a imagem do soldado. Usem o escudo, mas o escudo da fé. Usem o capacete, mas o capacete da salvação. Usem a espada, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aprendemos então que nós podemos contar com o poder de Deus expresso nessa imagem de armadura em que todas as áreas de nossa vida estão protegidas, estão cobertas. Quem nos coloca essa armadura é o próprio Deus. E o conselho é, revistam-se, entrem nessa armadura, protejam-se, porque a guerra não é contra um fracote, é contra os principados das potestades do ar. O diabo existe. Eu não sei aqui quantos creem nisso. Não só existe, como põe ciladas. A palavra cilada é a mesma para método no grego. E eu fiquei pensando então no meu professor de educação moral e cívica, pastor Pedro Gomes de Melo. Alguns aqui conheceram. E ele dizia, eu só aprendi isso com ele nessa matéria. Moral vem do latim mores, que significa caminho. Também não precisa aprender mais nada, isso aí já disse tudo. E quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente essa imagem, cilada, método, caminho. Porque se a cilada de Satanás tivesse uma etiqueta embaixo, cilada de Satanás, diríamos, vá de retro, sai de mim, Satanás. Ninguém cairia, só os tolos. Ninguém aqui é tolo. Cilada, portanto, é caminho, é método, opções, escolhas, que não estão na sua testa, que são erradas, que são ruins, que são más, que levam à destruição. Uma pessoa, há um tempo, nos procurou aqui na igreja, com grandes dificuldades, claramente de natureza totalmente espiritual. E ele disse assim, eu nunca bebi álcool na minha vida. Mas quando eu sou atacado por Satanás, eu bebo tanto que até os meus amigos, que não tem nada a ver com o cristianismo, saem perto de mim. Eu fiquei pensando exatamente como Satanás nos prega ciladas. E você pode acompanhar sua própria história e ver pessoas que iam tão bem na vida, em casa, no trabalho, na igreja, e de repente tomaram uma direção completamente diferente, seguiram outro método, caíram na cilada de Satanás. E alguns, é doloroso dizer isto, jamais se recuperam
da queda provocada pela tentação de Satanás. Infelizmente. E a gente conhece, vocês conhecem pessoas assim. Você diz, não conheço mais essa pessoa. Quem é? O apóstolo Paulo nos diz, então, que o diabo existe. Ele nos põe ciladas. Podemos dizer, inclusive, que ele sabe que nós estamos com a armadura. Sabe, inclusive, quais são os pontos fracos da nossa vida. Porque toda armadura, até elas, tem um ponto fraco, que às vezes é o nosso ponto forte. Se você gosta muito de você mesmo, Satanás vai lhe cegar os olhos para você gostar cada vez mais de você mesmo. Se achar cada vez mais o bom, o melhor, o invencível. E quanto mais você vai enchendo o seu ego, ele vai se alegrando, porque a queda está próxima. Uma virtude. Por exemplo, você é um bom professor. Ele diz, não há professor como você. E você acaba acreditando nessa mentira, porque esta é uma mentira. Por exemplo, é um ponto forte seu de você ser um bom professor. Que bom que você o é, ou uma boa professora. Ele vai nesse ponto forte, que se tornou o seu ponto fraco. Ou nos seus pontos fracos, você, ao contrário, tem dificuldades, se acha rejeitado, se acha um zero à esquerda, um substrato de pó de nada, e o diabo está vendo, você realmente não vale nada. Ninguém gosta de você, ninguém ama você. É uma mentira, mas você acredita. Ciladas. E o diabo, ele é também genérico e personalizado. Isto é, ele manda ciladas, ou métodos, ou caminhos de perdição genéricos. Quem cair na rede é dele. Mas ele também manda ciladas personalizadas, individualizadas, para mirar qual é o nosso ponto, o nosso calcanhar de Aquiles, para usar a mitologia grega. Então, nós sermos destruídos. Que consolo há nisso? Nenhum. Saber que o diabo existe, planta ciladas, arapucas. Quem aqui foi garoto no interior sabe que é uma arapuca. Artefato qualquer, simples ou não, às vezes meramente uma cordinha, ou às vezes uma casinhola, em que o animal passa perto e é aprisionado. Satanás nos põe arapucas, põe um queijinho na arapuca, do lado de fora, delicioso queijinho, quem sabe uma casinha aconchegante, mas quando você entra, não sai mais, porque é uma arapuca. Que consolo há nisso? Nenhum consolo há nisto. Mas há consolo em saber que Deus coloca à nossa disposição a sua armadura. Cinto da verdade. Couraça da justiça. Sapatos da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Como eu sempre gosto de dizer, não estamos sozinhos nessa luta espiritual. Podemos viver a nossa vida como aquele homem que mencionei. Eu posso, eu prendo, eu arrebento, eu aconteço, eu destruo. Mas podemos ver a nossa vida
revestindo-nos, é isso que o apóstolo Paulo nos aconselha a fazer, da armadura de Deus. Virão dados inflamáveis do maligno? Virão. Vão nos atacar? Vão nos derrubar? Atacar vão. Derrubar vão? Não. Se estivermos cingidos, vestidos com um cinto para segurar a roupa, sem cinto a armadura cai. Cinto da verdade. E podemos prosseguir, eu pretendo fazer isso no ano que vem, pegando cada uma destes elementos da armadura do cristão, que tem armas de defesa, como escudo, cinturão, a couraça, mas tem armas de ataque. É interessante que fazia parte do uniforme romano a lança, mas o apóstolo Paulo não menciona lança, mas menciona sapato. O sapato é a arma de ataque, porque a nossa tarefa é a tarefa de preparação do evangelho da paz. A gente olha para o mundo, e quanto mais a gente olha para o mundo, observa que não há saída para ele, a não ser por meio do evangelho da paz. Evangelho completo, de quem veste a couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé. Não apenas o evangelho daqueles que querem receber bênçãos de Deus. Isso não é evangelho, isso é outra coisa. Compromisso, reconhecimento do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Se nós queremos um mundo melhor, a única coisa que de fato podemos fazer, que vai trazer resultados, é calçar os sapatos da preparação, da proclamação do evangelho da paz. Que consolo há em saber que nós podemos usar a armadura de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo chama de armadura de Deus, proveniente de Deus, com as características de Deus, diferente da armadura humana, falível, penetrável, alcançável. Mas podemos contar com a armadura de Deus. Deus que já venceu Satanás na cruz. Mas eu quero acrescentar algo mais. Eu disse que a nossa guerra é uma guerra de natureza espiritual. Eu lhes convidei a que todos nos vistamos e revistamos da armadura de Deus. Mas o apóstolo Paulo prossegue no seu texto, quando ele, depois de anunciar essa armadura, no verso 18, ele diz que devemos nos revestir dela, voltando lá ao verso 13, agora no 18, então ele completa a sua frase, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, diz Paulo. Nós precisamos orar mais. Aqui em nossa igreja, nós temos dado uma ênfase grande à leitura da Bíblia. E alguns têm trilhado esse belo caminho. Mas penso que temos dado pouca ênfase à oração. E quando eu falo isso, eu estou fazendo uma autocrítica. Nós, como igreja, precisamos orar mais. Nós, como pessoas, precisamos orar mais. Eu tenho que fazer uma análise dos meus hábitos espirituais de oração e ver se eu mesmo me aprovo.
eu digo aos irmãos que eu não me aprovo. Quero lhe convidar a fazer o mesmo exame. Se você aprova a sua própria vida de oração. Eu, Israel, preciso orar mais. Porque a guerra é espiritual. Se eu gasto mais tempo usando os recursos naturais, intelectuais, que são válidos, eu estou dizendo que eles são mais importantes. E no fim estou dizendo que a minha luta é contra a carne e o sangue, mas não é. Porque a luta espiritual só se vence com oração. Por exemplo, nós temos um problema em nossa igreja de espaço físico. E não temos orado sobre isso. Estou fazendo, repito, uma autocrítica. Temos que orar por esse assunto. Porque não está em nós decidir esse assunto. Quem vai decidir esse assunto é Deus. Então temos que buscá-lo em oração. É isso que o apóstolo Paulo diz. Em todo o tempo. Ou em todas as ocasiões. Precisamos orar mais. Eu li uma frase que eu quero trazer para os irmãos. Precisamos da armadura de Deus, porque a nossa guerra é espiritual. Mas também precisamos da oração a Deus. Então esta é a frase que eu queria que você anotasse, gravasse, aplicasse. Satanás treme quando um cristão se ajoelha. Porque a batalha é espiritual. Quando um cristão se ajoelha, Satanás treme. Porque sabe que vai perder. E quando eu me ajoelho, eu estou dizendo, eu não tenho a força, mas Deus tem. Quando eu não me ajoelho, eu estou dizendo, eu resolvo, eu dou um jeito, vai dar tudo certo. Mas quando eu me ajoelho, eu estou dizendo, Senhor, é com o Senhor. E quando Deus luta, quem é que pode vencê-lo? Eu preciso orar mais, me ajoelhar mais. E quero convidar você a fazer isso, a orar mais. Num dos meus encontros com o pastor Xavier, há algumas semanas, ele disse, Belo, como ele me chama, o problema é que a gente não ora. Nós vivemos vidas superficiais. Me disse Xavier, é verdade. Desde então eu tenho pensado, quando escolhi esse texto para pregar, foi também por isto. Como é que eu posso orar mais? Eu tenho que primeiro reconhecer que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Porque essa eu tiro de letra, carne e o sangue. Dá um jeito, me viro. Mas se a minha luta é contra as potestades do ar, encravadas na cultura, enraizadas nos hábitos, só com oração e jejum, disse Jesus Cristo aos seus discípulos que tentaram, com oraçõezinhas protocolares, superficiais, expulsar o demônio de um garoto. Jesus disse, olha, isso aí só com oração e jejum, não é assim com oraçãozinha qualquer, não. Palavra de Jesus. Como é que eu, Israel, estou falando não do ponto de vista representativo, mas eu mesmo posso me tornar uma pessoa de joelhos, que quando eu me ajoelho de fato, treme Satanás.
É isso que eu quero para mim. Porque a oração é a nossa fraqueza e a nossa força. Nós só oramos quando reconhecemos que somos fracos. E quando nós oramos, nós somos fortalecidos com a coragem para a luta. O centro da minha vida, da sua vida, ou é oração ou não tem centro. Por último, preguemos o Evangelho. Eu estava num culto no dia 3 de fevereiro em outra cidade e o pastor disse o seguinte: o cristianismo vive um momento crítico. Concordei plenamente. E o nosso momento crítico advém do fato de que nós não temos pregado o Evangelho. Isso que Paulo chama de preparação ou prontidão ou disposição do Evangelho da paz. Eu creio e você crê que só há paz com Deus, de um homem e de uma mulher, do meu vizinho, do seu vizinho, se ela se reconciliar com Deus. Mas Paulo diz que eu, Israel, que você, Carlos, que você, Antônio, que você, José, que você, Joana, que você, Elizabeth, que você, Isabel, esse é o texto, é embaixador. Uma embaixada num país é território do país a que representa. De certo modo, você pode conhecer um país como ele é, indo a outro país e vendo a sua embaixada. Se é uma saletinha qualquer, esse país não é lá grande coisa. Mas se é um prédio bonito, com palavras bonitas, bem pintado, colorido, bandeira tremulante, que país é esse, hein? Eu sou a embaixada de Deus. Quem vem a mim, ouve o quê? Quem passa por mim, escuta o quê? Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o nosso desafio. A nossa luta é espiritual. O maior inimigo do Evangelho é Satanás. E onde o Evangelho todo é anunciado, Satanás perde tudo. É por isso que a nossa luta deve ser pregar o Evangelho todo, ao homem todo, em todos os lugares. E quando nós pregamos o Evangelho, nós lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra Satanás. Retirando do seu domínio os seus súditos. Agora, quando convertidos a Jesus Cristo, súditos de Jesus Cristo, eu sou embaixador. E aqui a palavra é terrível. Porque eu posso ser um embaixador que tenha o que dizer, que as pessoas queiram ouvir, mas posso ser algum que as pessoas... Esse aí eu não quero escutar, não. Porque esse aí fala uma coisa, mas vive outra. Esse aí é só papo. Espera um pouquinho para você ver. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa crise. Termino então, só recapitulando. Temos em mente que a vida é uma guerra de natureza espiritual. Segundo, vistamos
a armadura de Deus. Que bom é saber. Não é bom saber que a luta é espiritual. Isso é ruim saber. Mas é bom saber que nessa luta temos a armadura de Deus. Então, vistamos essa armadura. Oremos mais. Preguemos o Evangelho. Quero lhe convidar então a ficar em pé juntamente comigo para cantarmos este hino que diz: Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais que iguais não há na terra. A nossa própria força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e então nós somos protegidos. Defende-nos, Jesus, grita Lutero, Senhor que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, continua o grande pregador, demônios não contados não nos podiam assustar, nem nos derrotar, porque o grande acusador dos servos do Senhor já está condenado, e por uma só palavra, a palavra da cruz, vencido cairá. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará como armas de defesa. Se tivermos que perder tudo, por nós Jesus está e vai nos dar o seu reino, que é o que importa. Enquanto nós cantamos, se há aqui alguma pessoa em dificuldade, travando lutas contra carne e sangue, ou quem sabe, travando lutas de natureza espiritual, que querem que nós oremos em seu favor, na vida familiar, na vida profissional, para serem revestidos, revestidas da armadura de Deus. Eu convido aqui, enquanto nós cantamos, sai de onde está, vem aqui, em seguida vamos orar por você. Vamos cantar com todo entusiasmo este canto de vitória.
Vamos orar, em seguida cantaremos a última estrofe. Ó Senhor, aprendemos com a Tua palavra que esta é a realidade que enfrentamos. Mas aprendemos também na Tua palavra que o Senhor nos reveste com a Tua armadura. Dá-nos, ó Deus, a Tua armadura. E, ó Pai, te rogamos que nos ensines, nos sopres ao coração a necessidade de orarmos mais, de pregarmos mais o Evangelho da paz. Senhor, abençoa aquelas pessoas aqui conosco, participando deste culto por outro veículo, que estão enfrentando lutas contra a carne, contra o sangue, mas que são lutas muito piores, mais terríveis, porque nas regiões celestes se sentem por isso fracos, fracas, pedem que o Senhor lute por elas. Abençoa, Senhor, todos aqueles que, reconhecendo que a luta é mais em cima, querem o Senhor ao seu lado. Seja qual for a dificuldade, Senhor, o tendão de Aquiles, o ponto fraco na armadura, que o Senhor fortaleça, para que possam tais pessoas viver, não na sua própria força, porque essa Satanás derrota, tenta, derruba, porque ele faz isso, ele nos ronda, mas nada pode fazer com a Tua palavra, e com uma única palavra Tua, ele cai. Ó Deus, envia a Tua palavra a todo aquele, a toda aquela, tentado, tentada, pelas artimanhas, pelas ciladas, pelos métodos de Satanás. Dá-nos corações, ó Deus, cada vez mais necessitados de Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cantemos então. E que então o poderoso amor de Deus, e que de igual modo a maravilhosa graça de Jesus, e que ainda a força do Espírito Santo nos revistam de maneira tal que sejamos fortalecidos para enfrentar as lutas da vida. Isso te pedimos, Pai, Filho e Espírito Santo, para hoje, para sempre. Amém. Deus nos abençoe.